Nesta última semana de 2021, fazemos uma retrospectiva dos momentos que marcaram o ano. E começamos por recordar os assuntos internacionais que ocorreram no mundo. As democracias estão a regredir e o mundo está mais autoritário. As conclusões constam do relatório global sobre o estado da democracia e 2021 começou com a prova disso mesmo. Na tarde de 6 de janeiro, milhões de pessoas estavam de olhos postos em Washington, nos Estados Unidos. Centenas de apoiantes de Donald Trump, alimentados pela fé num presidente já derrotado, invadiram o Capitólio enquanto os membros do Congresso formalizavam a vitória de Joe Biden, o presidente eleito em novembro de 2020. O terror foi espalhado pelos corredores do edifício e deixou um verdadeiro rasto de destruição. Estátuas, vidros e móveis partidos e uma democracia ferida por grupos de extrema-direita que negavam a vontade do povo americano. O violento protesto resultou em 5 mortes, entre as quais a de um polícia, e mais de uma dezena de feridos. Cerca de meia centena de pessoas foram detidas. As feridas deste ataque ainda estavam a sarar, quando dias mais tarde Joe Biden se tornou no 46º presidente dos Estados Unidos da América. Com ele, tomou posse Kamala Harris, a primeira vice-presidente mulher, negra e do sul asiático, numa cerimónia sem público devido à pandemia de Covid-19 e vigiada por um forte dispositivo de segurança. Biden entrou na Casa Branca com vários objetivos traçados. Entre o combate às alterações climáticas, o estreitar das relações com a China e o plano de recuperação económica, um dos pontos prioritários era ter todos os adultos norte-americanos vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até ao dia da independência. Cumpriu a meta com largas semanas de avanço e com sucesso. Outra das prioridades era retirar todos os militares norte-americanos do Afeganistão até 11 de setembro, pela ocasião do 20º aniversário do ataque às Torres Gêmeas. Estava nas mãos de Joe Biden cumprir o acordo estabelecido pelo antecessor Donald Trump com os talibãs para pôr fim a uma das maiores guerras da história norte-americana. Em maio, o movimento islâmico iniciou uma ofensiva para estender a área de controle no Afeganistão, com uma estratégia de desgaste das capitais das 34 províncias do país em direção a grandes cidades como Herat, Kandahar e Kunduz. À medida que os radicais avançavam, milhares de afegãos fugiram de casa para escapar a um regime de opressão anunciado pela violência. Mas foi com a entrada dos talibãs em Cabul, a 15 de agosto, que o Afeganistão perdeu o rumo. Esta será certamente uma das imagens do ano que dificilmente o mundo irá esquecer. Centenas de pessoas a correr desesperadas na pista do aeroporto da capital, a tentar embarcar num avião militar prestes a descolar. Houve até quem preferisse cair do céu do que ficar em terra, nas mãos dos talibãs. Foi também neste aeroporto que muitos afegãos se separaram dos filhos e soldados agarraram em crianças pequenas e as levaram para dentro de aviões. Todos os dias, militares, diplomatas e funcionários afegãos que colaboraram com os norte-americanos nas últimas 2 décadas abandonaram o Afeganistão. Ao mesmo tempo, os talibãs prometiam a paz, estabilidade e o respeito pelos direitos das mulheres. Palavras que não convenceram nem o povo, nem o mundo. A poucos dias do prazo final para a retirada das tropas, o aeroporto de Cabul é palco de um atentado suicida reivindicado pelo grupo ISIS-K do Daesh, conhecido por ser o inimigo de sangue dos talibãs. Mais de 150 pessoas perderam a vida.
A 30 de agosto, partiu o último avião do Afeganistão com destino ao Ocidente. Os afegãos que ficaram para trás estão a ser governados pelos talibãs. As mulheres não fazem parte do executivo, não têm direito ao trabalho nem à educação. Estão apenas autorizadas à instrução primária e a atividades laborais no setor da saúde. O Médio Oriente foi ainda palco de reacendimento do conflito israelo-palestiniano na sequência da iminente ordem de despejo de várias famílias palestinianas de um bairro em Jerusalém Oriental por parte de colonos israelitas que reivindicavam o direito a tais habitações. 12 dias depois de intensas ofensas armadas e de centenas de edifícios destruídos, entraram em vigor as tréguas entre Israel e o Hamas. A pior escalada de violência desde 2014 na faixa de Gaza tirou a vida a mais de 240 pessoas. Os diversos conflitos no Médio Oriente e na restante África são, nos dias de hoje, um dos maiores desafios que a Europa enfrenta. Milhares de pessoas tentam todos os dias atravessar o mar para fugir da guerra ou da miséria. Muitas não concluem a travessia, vítimas de naufrágios no Mediterrâneo. Mas houve também quem tentasse a sorte a pé ou a nado. Foi assim que mais de 8.000 pessoas cruzaram em maio a fronteira entre Marrocos e Ceuta, no norte de África, sem encontrarem qualquer tipo de resistência nem controle das autoridades marroquinas. Foi o maior número de entradas de migrantes ilegais alguma vez registado e o episódio criou o pânico no enclave espanhol de aproximadamente 84.000 habitantes. Em agosto, e aos poucos, foi-se criando uma nova porta de entrada ilegal para a Europa de Leste, com origem em Bagdade, no Iraque, e destino a Minsk, na Bielorrússia. A ideia? Passar posteriormente para a União Europeia, através da Letónia, Lituânia e Polónia. O esquema, que os Estados-membros acreditam ter sido orquestrado por Alexander Lukashenko, desencadeou uma grave crise humanitária na fronteira, onde milhares de pessoas esperavam pela oportunidade de entrar no bloco comunitário. Muitos migrantes conseguiram cortar a vedação e passar para a Polónia, outros perderam-se nas densas florestas e pelo menos uma dezena não resistiu ao frio e à fome. Sem respostas concretas para quem procura a segurança e um futuro melhor, os países europeus optaram pela construção de muros ao longo de centenas de quilómetros de fronteiras para travar a nova vaga migratória. À semelhança do resto do planeta, a Europa foi também palco de fenómenos meteorológicos extremos que vieram relançar o debate sobre os efeitos do aquecimento global. No dia 14 de julho, as previsões do tempo para o velho continente apontavam para chuvas fortes e prováveis inundações. No entanto, a água subiu muito mais do que o previsto. Na Alemanha e na Bélgica, várias localidades foram varridas pelas cheias e deslizamentos de terras. E pouco ou nada sobrou desta catástrofe, que causou mais de 200 mortos. As Filipinas também não escaparam à fúria da natureza. Rai foi o 15º e mais violento tufão do ano a atingir o arquipélago. Matou mais de 380 pessoas e pelo menos 60 continuam em parte incerta. Há também mais de 1.000 feridos e mais de 542.000 residentes deslocados de casa em vésperas de 2022. O Estado brasileiro de Bahia também vive uma situação idêntica. As chuvas torrenciais do último fim de semana do ano provocaram o desabamento de 2 barragens e desencadearam cheias em mais de 70 municípios. 16.000 pessoas ficaram sem abrigo e cerca de 20 perderam a vida. Já os Estados Unidos viveram este ano a pior série de tornados da última década. No fim de semana de 11 e 12 de dezembro, mais de 40 tornados afetaram 9 estados norte-americanos, deixando um verdadeiro rasto de destruição. Milhares de casas, empresas e infraestruturas foram arrancadas da terra e famílias inteiras foram desfeitas, com a morte de pelo menos uma centena de pessoas. O verão de 2021 ficará também na memória pela atividade sísmica do planeta.
Em meados de agosto, o Haiti, que já enfrentava sérios problemas relacionados com a pandemia de Covid-19, a violência de gangues, a pobreza e a incerteza política subsequente ao assassínio a 7 de julho do presidente Jovenel Moïse, foi sacudido por um forte terremoto de 7,2 na escala de Richter. O abanão destruiu cidades inteiras e causou mais de 2.000 mortos e 12.000 feridos. Ainda hoje, mais de 300 pessoas estão dadas como desaparecidas. Na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, o vulcão Cumbre Vieja acordou em setembro e assim se manteve durante largas semanas. Quando chega à noite, o vulcão proporciona cenas únicas. O vermelho ilumina o céu de La Palma, um espetáculo da natureza que impressiona e dá medo. Medo e insegurança. Mas, felizmente, a erupção não causou vítimas. O Cumbre Vieja adormeceu 85 dias depois, no dia de Natal. Agora vão ser necessários vários anos de limpezas e de trabalhos de reconstrução para reerguer tudo o que a lava destruiu. Mais de 2.600 casas foram engolidas ou danificadas pelo magma, deixando mais de 7.000 pessoas desalojadas. Plantações inteiras foram reduzidas a cinzas e foram abertas sérias feridas na economia local. 2021 foi também um ano de grandes mudanças e polémicas na realeza britânica. Pouco depois de terem anunciado a nova gravidez, Harry e Meghan Markle afastaram-se oficialmente da família real e mudaram-se para os Estados Unidos. Poucos dias depois, dão uma entrevista a Oprah Winfrey, onde fazem duras acusações, entre as quais as de racismo, contra o Palácio de Buckingham. O Reino Unido ainda estava a recuperar da nova bomba no seio da coroa, quando, a 9 de abril, faleceu o Príncipe Filipe, o Duque de Edimburgo. As cerimónias fúnebres do marido de Isabel II foram marcadas pelas restrições inerentes à pandemia, mas contaram com as devidas honras militares, que puderam ser acompanhadas à distância em todo o mundo. Entre as milhares de mortes causadas pela Covid-19 ao longo do ano estão a do apresentador norte-americano Larry King, de 87 anos, e a do ator brasileiro Tarcísio Meira, de 85. O mundo do entretenimento do Brasil ficou ainda mais pobre com a partida da atriz Eva Vilma, aos 87 anos, vítima de um cancro. Também no Brasil, calou-se uma das vozes mais amadas do público num trágico acidente aéreo. Em novembro, o avião onde seguia Marília Mendonça e a equipa técnica despenhou-se momentos antes da aterragem em Minas Gerais. As causas do acidente ainda não são claras, mas o que é bem evidente é o vazio que a morte da cantora deixou nos corações dos fãs.